Graça e paz, amado povo de Deus, bom dia. Mais um dia aqui no nosso Momento Bíblia, desejando a terça-feira desde já abençoada para todos, em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, amados de Deus, muitas pessoas têm desistido de sonhos, projetos, da própria vida e desistido de tudo que vão fazer. Elas habituaram essa forma para a vida delas e elas se esqueceram que Deus não muda. Porque muitas das vezes a gente está orando, mas só que a gente está querendo controlar as situações. A gente diz, Deus está no controle, eu vou orar, vou confiar em Deus. Mas a gente ora e quer que aconteça do nosso jeito, a gente quer que aconteça no nosso tempo. A gente controla a situação. Quantas das vezes a gente já orou, já pediu algo a Deus, dizendo, eu confiei, entreguei a Deus a partir de hoje. A gente faz isso, um exemplo, agora de manhã, nesse momento. Quando é à tarde, a gente já está ligando para um amigo, está ligando para um conhecido, para uma pessoa, tentando resolver de outras formas, buscando meios. Mas você não confiou em Deus? Porque Deus não muda. Parece que a gente acha às vezes que Deus mudou, que Deus vai mudar. Não, Deus não vai fazer não. Não, mas entenda, lá em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia vai falar o capítulo todinho, que há um propósito para tudo, abaixo de céus e terra. Que há tempo para tudo, há tempo de sorrir, de cantar, de chorar, de correr. Então a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia também vai dizer que para Deus 1000 anos é como um dia. Então por aí você tira, né? Então o tempo de Deus ele é perfeito, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E maioria das vezes, 99,99%, a vontade de Deus é contrária à nossa. Porque muitas das vezes nós não sabemos o que pedir, mas Deus sabe o que realmente precisamos e o que realmente é melhor para a gente. Quantas vezes eu e você já planejamos algum sonho, comprar algum objeto, um exemplo? A gente um dia já planejou construir, sei lá, uma vida com alguém e não deu certo. Por quê? Porque Deus tinha algo melhor para a nossa vida. E não era para ser nosso. Essa pessoa, você não era para ser dela. Aquilo que você almejou ter na vida de material que não é seu, é porque não era para ser. Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E Deus não muda. A gente fica desesperado, mas Deus continua. É o mesmo ontem, hoje e amanhã, sempre vai ser misericordioso, bondoso, amoroso. Ele é Deus e vai ser sempre Salvador. Então nós precisamos meditar nisso. Pronto, hoje eu sei que eu tenho uma pessoa que Deus escolheu para mim. Por isso que quando a gente faz as coisas na direção de Deus é totalmente diferente. O sentimento, a convivência, tudo. Então precisamos aprender que Deus não muda. E precisamos entender que independente do que a gente faça, erramos muitas vezes. Mas temos que nos voltar para Deus, porque Deus continua sendo misericordioso. E como a sua palavra diz, ele é tardio em irar. Então ele continua sendo tardio em irar-se. E ele continua sendo grande misericórdia. A Bíblia diz que as suas misericórdias são motivo de não sermos consumidos todos as manhãs, todos os dias. Então Deus continua sendo Deus. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será amanhã. Quem muda são as coisas, o céu muda de cor, as estações, a água muda de cor. Nós mudamos de opinião, mudamos de posição, mas Deus continua na mesma posição. Ele continua no trono, no céu. Ele continua sendo Deus. Independente de qualquer situação, do que aconteça, Ele é Deus. Pode vir quantas pandemias for, pode vir o anticristo que vai vir, mas Deus continua sendo Deus acima de tudo e de todos. Não tem isso de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É Deus acima de tudo e de todos. É Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Confiarmos em Deus. Então se você está ouvindo essa mensagem, se você pensa em desistir da sua vida, não desista. Não desista dos seus sonhos, projetos, porque Deus continua sendo Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Nos dê um dia abençoado em nome de Jesus.